Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus queridos alunos. Estamos mais em uma videoaula aí pela LAC Concursos. Meu nome é professor Silvio Soares. Estaremos aí dando continuidade à nossa disciplina Direito do Consumidor. Com hoje, um tema importantíssimo para aqueles que estão aí se preparando para diversos concursos públicos, no qual é requisitado, no qual é cobrado de vocês, meus queridos alunos, uma matériazinha muito gostosa dentro do Direito do Consumidor, que é a parte da qual nós trabalhamos a responsabilidade civil do fornecedor. É claro que essa aula de hoje é o nosso pontapé inicial. Hoje nós trabalharemos um pouquinho com a responsabilidade civil do fornecedor em relação aos vícios de um produto ou de determinado serviço. Por que nós elencamos e subdividimos essa responsabilidade? Isso é bom nós sabermos. Porque o Código de Defesa do Consumidor, por meio dos nossos legisladores, nos trouxe uma divisão nos graus de responsabilidade deste fornecedor. Como assim essa subdivisão, professor, dentro do Código de Defesa do Consumidor? Os nossos legisladores se preocuparam em trazer 2 graus de responsabilidade. Uma elencada como os famosos vícios no produto e serviço e a outra conhecida como responsabilidade civil pelo acontecimento do produto ou serviço. Então é isso que nós vamos estudar. Começando por hoje, é claro, falando um pouquinho desta responsabilidade focada aos vícios. É claro que eu quero que vocês, meus queridos alunos, a partir de agora, se vocês estiverem aí com o seu vadimeco ou estiverem com a legislação específica, que é a Lei 8.078 de 1990, o nosso famoso CDC, o Código de Defesa do Consumidor, eu quero que vocês abram com calma em nosso artigo 18. Vamos abrir com calma lá, então, meus queridos alunos. Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. É a partir do artigo 18 onde dar-se início à seção do nosso código, no qual nós trabalharemos em relação a esta responsabilidade aplicada sobre os vícios. Vícios esses que se darão por meio de qualidade, vícios por meio de quantidade e vícios sobre serviços ora disponibilizados no mercado de consumo. Mas é bom que nós saibamos aí, antes de adentrarmos a toda essa matéria, o que seria a palavra vício? Qual seria o seu significado? Qual seria a importância dessa palavra na discussão e no estudo desse grau de responsabilidade? É claro, pessoal, que esta palavra vício, ela é muito simples e ela já vem destacada, ela já vem a ser conceituada no próprio caput do artigo 18. Esse caput do artigo 18, ele vem ser revolucionário, ao meu ver, porque ele identifica de forma clara, precisa a conceituação de um vício de qualidade. O que então seria esse vício para nós? O vício é uma mera anomalia. Então vamos guardar aí, vamos anotar no nosso caderninho, vício, ele será uma mera anomalia. Como assim uma mera anomalia, professor? O vício não passará o quê, pessoal, né? De um produto ou de um determinado serviço que torna-se impróprio para a sua utilização. Vamos repetir então? O vício nada mais é e pode ser encontrado em um serviço ou produto que o torne impróprio para a sua utilização ou mesmo para o seu consumo. Isso está lá no código, professor? Está. Nós encontramos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, do qual hoje nós iniciaremos nossos trabalhos falando um pouquinho, trazendo detalhes sobre o primeiro vício que nós iremos destacar, que é o vício de qualidade. Então vamos anotar aí no caderno de vocês o primeiro vício que nós iremos estudar hoje, o vício de qualidade. Por que o vício de qualidade é importante para o nosso estudo, professor? Porque hoje ele faz parte do artigo 18 e ele é muito cobrado em determinados concursos públicos. É um grau de responsabilidade que nós observamos que o fornecedor terá sobre aquele produto ou serviço ora colocado à disposição no mercado de consumo. Então, muitas vezes, o serviço ou mesmo o produto adquirido, ele pode se encontrar
impróprio para a sua utilização. Ele não cumpre com a sua função. Ele não cumpre com a natureza da qual ele veio a ser criado. Pode existir isso então, professor, no nosso mercado de venda de produtos? Com certeza. Trazemos um exemplo básico, né? Nós poderemos comprar um notebook ou um computador do qual mesmo não possa cumprir com a sua função, né? Você pode chegar à sua casa, o mesmo efetiva o quê? Não efetiva a ligação. Ele não liga. Simplesmente você conecta ele à tomada ou você tenta ligar ele na bateria, o seu notebook, e ele não funciona. Ele não dá o ar da graça, né, de aparecer algum brilho na tela ou algum tipo de imagem. O seu produto estará com vício de qualidade? Com certeza. O vício de qualidade demonstra que o seu produto está impróprio para a utilização ou inapropriado para o consumo. Então guarda essa frasezinha na cabeça de vocês e não confundam. O vício será sempre, uma mera anomalia. O vício será uma mera anomalia. O vício será uma mera anomalia. Dá até uma música, não é verdade? E a gente cria palavras mnemônicas no intuito que vocês consigam assimilar o conteúdo. Então nós vamos guardar a partir de hoje. Quando esquecer, vamos dar uma lida lá naquela anotação do caderno. O vício traz uma mera anomalia. O vício traz uma mera anomalia. Deu para compreender, né? Acredito, para não ficar muito chato, que você, meus queridos alunos, com certeza já assimilaram. Mas é claro, não para por aí, né? O vício, ele não é identificado simplesmente, né, nessa caracterização. Nós temos outras características atribuídas ao vício de qualidade. Mas esse vício de qualidade, no qual pronuncia-se o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, ele nos traz também outros pontos que sempre serão observados, pontos esses de suma importância para o nosso estudo. Quais são esses pontos, professor? Primeiramente, eu já consegui identificar na aula que o vício é aquela mera anomalia que torna o produto inapropriado para a utilização ou para o consumo. Tranquilo. Mas e aí, professor? Comprei o computador, comprei o notebook, o mesmo não cumpre com a sua função, ele não liga, ele não cumpre o quê, né? Com o objetivo que veio a ser criado. O que eu deveria fazer? Qual será o grau de responsabilidade do fornecedor na identificação de um vício de qualidade? Bem, queridos alunos, o próprio artigo 18 já irá nos auxiliar sobre os vícios de quantidade. E ele nos traz exatamente no parágrafo 1º do próprio artigo 18, no parágrafo 1º do próprio artigo 18, um prazo estabelecido ao fornecedor para que ele venha a sanar, para que ele venha a consertar, a reparar esse vício de qualidade no seu produto. E qual é esse prazo, meus queridos alunos? Nós temos que guardar. É uma cautela grandiosa que é cobrada nos concursos públicos. O prazo que o fornecedor terá para sanar um vício de qualidade. Então vamos lá? O vício de qualidade, exatamente em seu parágrafo 1º, terá um prazo de até 30 dias. Então notem, pessoal. O artigo 18, no seu parágrafo 1º, ele já nos estabelece que o prazo que o fornecedor terá para sanar esse vício de qualidade do produto será de 30 dias. Ah, professor, então estou conseguindo assimilar. Se eu adquiro o meu notebook e esse notebook venha a não cumprir a sua natureza, a sua função, né, que é efetivar a digitação, navegar na internet, dentre outras funções que ele possui, ele encontrará impróprio para ser utilizado. Consequentemente, abrirá a responsabilidade ao fornecedor para que ele venha a sanar esse vício. E esse prazo, em regra, será de 30 dias. Então, vamos assimilar. Responsabilidade por vício, o fornecedor terá 30 dias para sanar esse vício, para acabar de vez com esse vício, para que aquele determinado produto, como o notebook que você adquiriu, venha a cumprir com a sua função, venha a cumprir o quê? Com a sua natureza, né? De produzir aqueles atos do qual eles vieram a ser criados, né? Fazer a sua edição de texto, navegar nas suas redes sociais, assistir às aulas da LAC Concurso, do qual eu tenho certeza que vocês aí estão nos acompanhando.
Então, é claro, observei este prazo, o fornecedor tem que cumprir com o mesmo. Só que os concursos públicos, de vez em quando, ele traz as famosas pegadinhas. Pegadinhas por quê? Algumas questões que pode vir a induzir você, acadêmico, você, concurseiro, a erro. Como assim, professor? Em alguns pontos, né, nós observamos que questões de provas específicas de concurso, ele nos traz o seguinte posicionamento, que poderá o fornecedor trazer uma alteração neste prazo de 30 dias. Calma aí. Vamos parar, vamos pôr um pontinho aí. O fornecedor poderá alterar o prazo de 30 dias, que é um prazo legal, que é um prazo que está especificamente no artigo 18, parágrafo 1º? Sim. Então vamos guardar isso aí? O prazo de 30 dias poderá vir a ser alterado. O prazo de 30 dias poderá vir a ser alterado. Mas quanto, professor, existe outros prazos, como haverá alteração, né, desses 30 dias? Vamos lá, pessoal, mais exatamente para o parágrafo 2º do próprio artigo 18. Parágrafo 2º do próprio artigo 18. No qual ele nos estabelece que se houver um contrato em separado, se houver a pactuação entre as partes, ou seja, fornecedor e consumidor, esse prazo poderá ser reduzido, meus queridos alunos, para no mínimo 7 e para no máximo 180 dias. Para no mínimo 7 e para no máximo 180 dias. Ah, professor, então eu consegui compreender. Esse prazo, em regra, ele é de 30 dias. É o prazo que o fornecedor terá para sanar um vício de qualidade positivo. Mas esse prazo ele pode ser alterado, desde que eu possua um contrato separado, desde que eu possua uma pactuação entre as partes, entre fornecedor e entre consumidor. Desde que haja um consenso, o fornecedor poderá trazer a alteração desse prazo de 30 dias para no mínimo 7 e para no máximo 180 dias. Viu, meus alunos, como é muito importante nós observarmos esses graus de responsabilidade que o fornecedor terá em relação ao vício de qualidade do produto que ele lhe vendeu. É uma responsabilidade dele. O fornecedor terá que sanar esse vício de qualidade, seja na regra de 30 dias, ou seja no caso de pactuação, de acordo entre as partes, por meio de contrato em separado, reduzir esse prazo para no mínimo 7 ou elevá-lo para no máximo 180 dias. Esse é um ponto muito polêmico dentro do artigo 18, dentro da Lei 8.078, dentro do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Muitos grandes doutrinadores da área das relações de consumo entendem que este parágrafo seria uma aberração, seria prejudicial ao consumidor, mas ele está em vigor e pode com certeza ser utilizado como critério de questão na sua prova de concurso público. Então, tomem muita atenção. Prestem esta atenção, não esqueçam sempre de observar o prazo em regra de 30 e as exceções de no mínimo 7 e no máximo 180 dias, desde que haja esta pactuação, desde que haja a autorização, desde que haja o consenso entre as partes consumidor-fornecedor. Beleza? Então vamos dar continuidade a este conteúdo belíssimo quanto aos graus de responsabilidade pelos vícios. Professor, então eu já aprendi que na regrinha eu vou ter os meus 30 dias. Nas exceções, pactuada entre as partes, ela poderá reduzir para 7 e para no máximo 180 dias. Tudo bem, compreendi. Mas e se acontecer, meus queridos alunos, do fornecedor ir lá, pegar o seu produto, levá-lo a uma assistência técnica e decorrer o prazo em regra de 30 dias e ele não sanar o vício, ele não devolver o produto, ele não consertar o produto nesse prazo estabelecido em regra, que é o prazo de 30 dias do parágrafo 1º do artigo 18. O que vai acontecer? Como seria o grau de responsabilidade desse fornecedor? Ele irá responder por algum ato diferenciado? Sim.
E eu quero que vocês prestem bastante atenção e não fujam ainda do nosso artigo 18. Por quê? Mais exatamente no artigo 18, como já dito, no seu parágrafo 1º, nós encontraremos... Então, meus queridos alunos, observando o nosso artigo 18, nós temos que tomar cuidado com alguns critérios de responsabilidade do fornecedor, desde que, como já dito, ele não venha a cumprir, não venha a sanar esse vício de qualidade no prazo estabelecido em regra de 30 dias. Levei o meu produto ao local, a uma assistência técnica ou ao próprio fornecedor, leia-se sempre. Prazo em regra, 30 dias para que ele venha a sanar, para que ele venha a consertar este produto. Mas, professor, e se ele não vier a sanar? E se não houver o conserto desse produto no prazo estipulado por lei? O que eu irei fazer? O Código de Defesa do Consumidor traz alguma punição ou algum direito estabelecido ao consumidor nesse caso específico? Sim. Então, nós retornaremos novamente ao artigo 18. Ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. No artigo 18, nós encontraremos o parágrafo 1º. Neste parágrafo 1º, nós encontraremos o que, meus queridos alunos? O inciso 1º, 2º e 3º. O artigo 1º, 2º e 3º. Qual será a importância para nós desses três incisos? Incisos 1º, 2º e 3º. Esses três incisos são de suma importância para o nosso estudo, porque caso o fornecedor não venha a sanar o vício de qualidade do seu produto no prazo estipulado por lei, que nós acabamos de falar que é de 30 dias, você, ao seu critério e escolha, preste atenção, meus queridos alunos, pegadinha de concurso, se ultrapassar os 30 dias e não vier a ser sanado o vício de qualidade, você, consumidor, terá a sua alternativa, a sua escolha, a opção por um dos nossos três incisos. Você, preste atenção, eu vou voltar aqui para que você não confunda a pegadinha de concurso público. Não é o fornecedor que irá optar por esses incisos. Você, consumidor, terá esta alternativa de escolher um dos três incisos, correto? Mas o que traz esses três incisos? Qual seria a importância para o consumidor, professor? É claro, meus queridos alunos, que esses três incisos, eles nos reportam a direitos que vocês terão, sob pena sob pena de quando o fornecedor não cumprir, não sanar, não consertar esse produto, não retirar o vício contido nele no prazo de 30 dias. Nós teremos a seguinte situação: o fornecedor será obrigado a cumprir com um desses três incisos. Quais são esses três incisos que nós temos no artigo 18, mais exatamente em nosso parágrafo 1º? O primeiro inciso nos relata que o consumidor, a sua alternativa e escolha, poderá requisitar a substituição do seu produto vicioso por outro de mesma qualidade. Olha que interessante, professor. Então, inciso 1º do artigo 18, né? Nós temos como base uma das alternativas que será opção do consumidor se o fornecedor não sanar o vício em 30 dias? Sim. Então, a primeira opção que eu tenho é que o fornecedor poderá ele requisitar o que, meus queridos alunos? A troca do seu produto vicioso por outro de mesma qualidade. Então, se eu, Silvio Soares, adquirir o meu notebook e ele possui um vício de qualidade, vou levá-lo para o reparo. É um direito estabelecido ao fornecedor. Prazo em regra 30 dias. Não consertou, professor, não efetivou a devolução sem o vício de qualidade do produto. Primeiro direito, primeira alternativa que eu, consumidor, possuo: requisitar a substituição, a troca desse produto por um outro de mesma qualidade. Então, eu posso chegar ao meu fornecedor e requisitar o quê? A troca daquele produto vicioso que não foi sanado em 30 dias, que é a nossa regra, por outro notebook de mesma qualidade. É claro, e preste atenção, sem vícios, porque lá vai que o concurso público nos traga, né? A substituição do produto por outro de mesma qualidade, contendo os mesmos vícios. Não tem como, né? Trocar 6
por meia dúzia. Eu tenho a substituição de um produto por outro de mesma qualidade. É claro, sem os vícios contidos no primeiro. Mas para por aí, professor, é a única alternativa que eu, consumidor, possuo, já de ter passado toda aquela dor de cabeça, de ter que ter esperado aí mais de 30 dias e o fornecedor não ter sanado, não ter acabado com o problema do meu produto? Não. Você ainda terá outras alternativas. E o inciso 2º nos estabelece outra alternativa, outra opção que você, consumidor, poderá requisitar deste fornecedor. Além da troca do produto por outro de mesma qualidade, eu posso requisitar a devolução do produto e a restituição dos valores corrigidos monetariamente e ainda sem prejuízo de perdas e danos. Olha que interessante, meus queridos alunos. Além de eu requisitar a troca do produto por outro de mesma qualidade, eu ainda poderei requisitar, uma outra opção, que é a devolução do valor investido nesse produto, o valor que eu paguei, corrigidos monetariamente até aquela data de recebimento e ainda sem prejuízos de perdas e danos. Então notem, além de tudo, eu poderia ser restituído desses valores e, consequentemente, ainda discutir perdas e danos, desde que demonstrados ao caso concreto. Então é a segunda alternativa que eu possuo. Primeira, troca do produto por outro de mesma qualidade. Segunda, devolução do determinado produto vicioso e requisição da restituição dos valores ora pagos naquele produto, corrigidos monetariamente e sem prejuízos de perdas e danos. Nossa, professor, então eu possuo muitos direitos, Com certeza. E esses direitos são importantíssimos para os concursos públicos. Eu sei que nós estudamos muito, vocês estudam bastante, vocês têm muitas disciplinas, para colocar na cabeça, para obter êxito no concurso público. E uma delas que nós não podemos esquecer é o nosso direito do consumidor, principalmente na parte de responsabilidade civil, que pode também ser cobrado dentro do direito civil e outras matérias afins. Então notem, falamos da primeira, falamos da segunda alternativa que o consumidor tem, mas também visualizaremos a terceira e última. O nosso inciso 3º nos estabelece que, se você não quiser optar pela troca do produto por outro de mesma qualidade, se você não quiser optar pela devolução do valor e a restituição dos valores investidos devidamente corrigidos, sem prejuízo de perdas e danos, a terceira e última opção do consumidor, ele poderá requisitar um abatimento proporcional sobre o valor do produto que ele adquiriu. Como assim, professor? O senhor acabou de falar que o produto está impróprio para a utilização. Como que eu vou pedir, então, um abatimento sobre o notebook que não está cumprindo com a sua função? Bem, por isso nós temos os graus de escolha. No exemplo do notebook, nós não teríamos como requisitar um abatimento proporcional sobre o valor daquele produto, porque no caso do notebook, ele perdeu o quê, pessoal? A sua função. Não adiantaria eu ir lá, requisitar uma das alternativas e direitos que eu possuo ao fornecedor, pedindo para que ele abatesse ou trouxesse uma desproporção no valor do produto e me devolvesse, porque não cumpriria com o objetivo. Ou seja, eu ainda encontraria com um notebook no qual não teria suas funções. Por que nós relatamos esse inciso 3º? Me traz um exemplo, professor, para facilitar a minha compreensão. Vamos falar da geladeira? Eu gosto muito de geladeira. Por incrível que pareça, eu sou casado há pouco tempo e, é claro, na construção da minha residência, nós temos sempre que comprarmos os nossos móveis. E um deles, de suma importância, é a geladeira. No qual eu vim escolher uma geladeira interessante, uma geladeira que eu gostei, e hoje eu já sou um dono de casa, como vários de vocês, que uma hora dessas, de madrugada, ou de manhã cedinho, está aí assistindo as nossas videoaulas, estão imaginando. Mas, professor, o que tem a ver a geladeira que o senhor comprou com um vício de qualidade? Tem tudo a ver, meus queridos alunos. Por quê? Professor, me dê um exemplo desse vício de qualidade atribuído, por exemplo, a uma geladeira e no qual eu posso requisitar um abatimento proporcional sobre o valor do produto, que é um dos direitos que eu possuo no artigo 18, exatamente no seu inciso 1º, no artigo 18, no parágrafo 1º, exatamente no seu inciso 3º. O
O que seria isso então, professor? Então vamos lá comigo, vamos prestar atenção. Você comprou a sua geladeira, 0 quilômetro, né, lá na loja, geladeira inox, bonita, belíssima, né? Toda computadorizada. Só que quando essa geladeira foi escolhida, nós temos lá o mostruário. Muitas vezes nós visualizamos a geladeira que irá chegar na nossa casa. Imaginemos sempre que aquela determinada geladeira comprada é o modelo do qual você irá receber. Então você não recebe muitas vezes aquele produto de mostruário. Você receberá uma geladeira do mesmo modelo e cor conforme a sua opção. Então chegando em casa, né, você vislumbra que o caminhão, né, que faz as entregas das geladeiras chegou junto com você, trazendo a sua geladeira. No segundo dia, no momento que você desmontou, retirou essa geladeira da caixa, você observou que ela possuía um risco na porta. Como assim, professor? Um risco. Toma lá um risco na porta, como se fosse um X, né? Alguém foi lá, né, querendo ou não querendo, produziu um risco na porta da sua geladeira. Você, né, prestes a casar ou já casado, ficou revoltado, porque, poxa, como que eu compro uma geladeira 0 quilômetro, uma geladeira novíssima e vem riscada? Aí eu destaco para vocês. Professor, isso seria um vício de qualidade no produto? Sim. Mas como, professor, né? O senhor acabou de falar que o vício de qualidade é aquele que torna o produto inapropriado para a sua utilização ou para o seu consumo. A geladeira deixou de funcionar? Não, ela só tinha um risco na porta. Está produzindo a sua função, professor, de gelar os produtos, de conservar os produtos na parte do seu freezer? Correto, está funcionando. Então, não seria um vício de qualidade? Seria, sim, senhor. Para isso, os legisladores tomaram grande cuidado, porque no próprio artigo 18, mais exatamente em nosso parágrafo 6º, nós encontraremos, meus queridos alunos, a conceituação de produtos impróprios. Ah, professor, então pode estar lá. Será considerado um produto impróprio aquele que se encontra com avarias, com amassados, com riscados? Sim. As avarias, como no caso da geladeira, exemplo dado, gera, sim, um vício de qualidade. E ocasiona a você, consumidor, um prejuízo e, consequentemente, recairá em regra no prazo de 30 dias para ser sanado esse vício. Caso não haja, trará a vocês os critérios de escolha do inciso 1º, 2º e 3º do nosso artigo 18. Viu como é fácil? Por que eu trago sempre o exemplo da geladeira? Ela está com riscado na porta, professor. Não perdeu a sua função, ela está gelando e conservando os produtos. Mas não trouxe um prejuízo a você? Como já dito, o artigo 18, lá no parágrafo 6º, nos fala que a avaria também é um caso de produto impróprio? Sim, professor. Então eu posso optar por um dos incisos do artigo 3º? Sim, desde que em 30 dias não seja sanado esse vício de qualidade, não seja trocada a porta, ou mesmo de alguma forma seja retirado aquele determinado risco que lá se encontra. O inciso 3º é um exemplo básico da geladeira. Por quê? Se ela não perdeu a sua função, meus queridos alunos, se ela está funcionando, está gelando, conservando os produtos, muitas vezes você poderá reivindicar o inciso 3º do artigo 18, um abatimento proporcional sobre o valor do produto que você pagou. Por quê? Ah, professor, eu não quero trocar a geladeira, porque vai dar muito trabalho retirar ela daqui, requisitar outra. Então eu posso reivindicar ao fornecedor que, ao invés de trocar o produto por outro de mesma qualidade, ao invés de requisitar o meu dinheiro devidamente corrigido, se em 30 dias ele não sanar esse vício, eu poderei requisitar um abatimento proporcional sobre o valor que eu paguei nessa geladeira. Viu como que é fácil? Viu como nós temos uma amplitude na caracterização de um vício de qualidade? Então tomem cuidado. Se tiverem alguma dúvida, retorne no estudo de vocês, dê uma olhadinha no caderno e abra o artigo 18. Porque no parágrafo 6º desse artigo, identificará o quê? Características dos produtos impróprios para a utilização ou impróprios para o devido consumo. Beleza? Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo. Paramos por aí, professor? Ainda não. Iremos dar uma continuidade
nos graus de responsabilidade do fornecedor quando trabalharmos com o vício de quantidade. Um outro ponto de suma importância que nós não poderemos esquecer no artigo 18, meus queridos alunos, é quanto aos produtos essenciais. Então vamos lá? Não esqueçam de dar uma olhada no artigo 18 quanto aos produtos essenciais. Por que, professor? É de suma importância nós conhecermos os produtos essenciais. Porque o parágrafo 3º, vamos retornar, porque o parágrafo 3º do artigo 18, o parágrafo 3º do artigo 18, ele nos estabelece que quando o produto vier a ser caracterizado como um produto essencial, não haverá estipulação do prazo de 30 dias. Vamos retornar, professor? Não entendi. Em regra, o fornecedor terá até 30 dias para sanar o vício de qualidade naquele produto. Mas, se esse produto vier a ser identificado como um produto essencial, nós teremos o que, meus queridos alunos? A retirada desses 30 dias. Ou seja, aquele vício de qualidade, ele deverá ser sanado de imediato. Isso se dá quanto aos produtos essenciais. Ou mesmo naqueles casos onde o produto, no momento, do seu reparo, de vir a ser sanado o vício, de alguma forma ele perde as suas qualidades. Ele vem o que, pessoal, a ser alterado, trazendo o que? A diminuição do seu valor. Então, se de alguma forma o produto no qual você adquiriu vier a trazer um vício de qualidade e no momento do seu conserto trazer algum problema em relação à sua qualidade, trazer algum problema, na troca de peças no qual influenciará numa redução de valores, ou esse produto é considerado essencial, nós teremos uma exceção à regra. Artigo 18, regra, no seu parágrafo 1º, sempre 30 dias. Regra, exceção, quando tivermos em destaque essas características ditas, e quanto ao produto essencial. Quando nós falarmos dessas situações, nós teremos o que? A retirada dos 30 dias e o vício deverá ser sanado de imediato. Então, olha que interessante, professor? Então, quando eu falar de produtos essenciais, eu terei o meu vício sanado de imediato. Então, não esqueça, artigo 3º, o vício tem que ser sanado de imediato. O vício tem que ser sanado de imediato. Então prestem atenção. Se vocês estiverem lá no seu concurso público, eu não quero que vocês errem, pelo amor de Deus. Regra, 30 dias. Exceção, principalmente quando falarmos dos produtos essenciais, teremos aí o prazo imediato. Levei o produto, tem que ser sanado de imediato. Então lembre-se, parágrafo 3º do artigo 18 deve ser sanado de imediato. Falei a regra, o prazo que o fornecedor terá será de 30 dias. Então vamos só frisar, 30 dias regra, exceção, deve ser sanado de imediato. 30 dias regra, exceção, deve ser sanado de imediato. Se for sanado de imediato, eu poderei, como consumidor, requisitar a minha opção escolha, os 3 incisos já estudados. A troca de um produto por outro de mesma qualidade, é claro, sem os vícios que aquele possui, ou mesmo a devolução dos valores devidamente corrigidos, sem prejuízo de perdas e danos, que ainda posso requisitar judicialmente em alguns casos específicos. Ou requisitar o abatimento proporcional sobre o valor do produto. Lembra o caso da geladeira? Então é um exemplo que vocês devem guardar para entender o que seria este abatimento proporcional. Então vamos lá, meus queridos alunos. Eu acho que deu para nós compreendermos, É um assunto belo, um assunto muito tranquilo e muito simples de assimilarmos. Só que não paramos por aí. A responsabilidade dos vícios de qualidade ainda se estendem um pouco mais. E eu quero que vocês prestem atenção em uma outra palavrinha que eu irei colocar a vocês. Falamos das essencialidades do produto, mas agora nós deveremos citar a figura dos produtos in natura. Como assim, professor? Produtos
in natura. Meus queridos alunos, os produtos in natura, como o próprio nome já diz, são aqueles produtos naturais, meus queridos alunos. O produto in natura são aqueles produtos naturais. Como assim, professor, produtos naturais? O alface que você adquire, né, no supermercado. Produtos naturais, certo? Os produtos naturais, meus queridos alunos, o prazo para sanar o vício também é de imediato. Então vamos guardar aí. Falei em produtos essenciais ou nas características especificadas no parágrafo 3º. Falei sobre o produto in natura, eu não terei prazo para sanar o vício. O vício de qualidade deverá ser sanado de imediato. Então, novamente, né? Poxa, mas professor perturba. Mas nós temos que guardar na nossa mente. Regra, prazo de até 30 dias para o fornecedor. Exceção, parágrafo 3º, ou produtos in natura. O vício deve ser sanado de imediato. Guardaram? Assimilaram? Vamos mais uma só para que nós não esqueçamos. Primeiro, regra. 30 dias terá para que o fornecedor sane o vício de qualidade. Exceção, quando falarmos do parágrafo 3º e sobre os produtos in natura, o fornecedor deverá sanar de imediato o vício de qualidade. Viu como que é fácil, meus queridos alunos? Não tem como errar. O propósito da LAC Concurso é transmitir o conteúdo de forma a facilitar o seu estudo e para que você obtenha êxito em seu concurso público. Este é o seu sonho e esse sonho ainda é maior ainda por nós, professores do LAC Concurso, que temos aí como objetivo maior e primordial realizar esses sonhos, estar em conjunto com vocês, ter a oportunidade de receber mensagens futuras na qual vocês se encontrem aprovados nos concursos públicos desejados a cada um de vocês, desejado por cada um de vocês. Concurso esse nós não sabemos que é fácil, mas também sabemos que não é impossível. Basta dedicação, basta aperfeiçoamento que vocês chegarão ao seu objetivo, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade em relação ao nosso conteúdo, em nossa responsabilidade civil do fornecedor por vícios do produto e serviço. Vamos lá então dar continuidade na responsabilidade do fornecedor em relação aos vícios do produto e serviço. Bem, meus queridos alunos, primeiro nós falamos sobre o vício de qualidade, né? Era o primeiro ponto que eu queria estabelecer para vocês, para que vocês não tenham dúvidas no momento das questões de concurso público. Mas os vícios estabelecidos a partir da seção, né, do nosso livro do CDC, a partir do artigo 18 do CDC, nos traz também outras espécies de vício. Primeiro estudamos os vícios de qualidade, certo? Os vícios de qualidade. Só que além dos vícios de qualidade, nós também encontramos na seção dos vícios os vícios de quantidade. Poxa, professor, então nós temos aí mais de um vício no Código de Defesa do Consumidor? Com certeza. Nós encontraremos o vício de qualidade, mas também encontraremos o vício de quantidade. Além do que o próprio tópico, né, da seção que inicia-se no artigo 18 já nos traz, que também é o vício sobre os serviços. Mas vamos lá um pouquinho detalharmos agora os vícios de quantidade do produto ou serviço. Como assim, professor, os vícios de quantidade do produto ou serviço? É bom nós sabermos, meus queridos alunos, o seguinte, que quando nós falamos do vício de qualidade, nós detalhamos vários pontos, né? Prazos determinados ao vício de qualidade, como eu, fornecedor, buscarei os critérios e alternativas de escolha dos 3 incisos do artigo 18. E como irá funcionar esse grau de responsabilidade quando houver a identificação de um vício de quantidade? Como que eu irei observar, professor? O vício de quantidade, como o próprio nome já diz, é quando nós, consumidores, verificamos, no caso concreto, que o produto, né, não contém aquela unidade determinada em uma embalagem, né? É divergente as informações contidas sobre aquele determinado produto. Como assim, professor? Olha aí, observe alguns casos que nós temos na vida prática. Quando você adquire, por exemplo, um cento de copo, copos descartáveis. Ou você adquire, por exemplo, pratos descartáveis. Eles sempre vêm o quê? Compostos por um
por uma sacola, por um plástico envolvente que vem o que a proteger esses determinados produtos. Mas às vezes, o que acontece? Você poderia ter adquirido aquele cento de copo, né? Como o nome já diz, eu teria ali 100 copos dentro da embalagem. E no momento de contagem desse produto, você observou que ali naquele pacote não continha um cento, não continha 100 copos, e sim 95 copos. Poderia o concurso público lhe perguntar, né, trazer o exemplo dos copos, ou trazer o exemplo de um pacote de bolacha, no qual detalha um peso líquido nesse pacote, mas na realidade existe outro peso, ou que determina que naquele pacote de bolacha existe uma quantidade X de bolacha, e você identifica que veio faltando unidades, veio unidades a menor do que veio específico na caixa, na embalagem. Então, isso são vícios de quantidade. A falta, uma divergência existente entre o peso daquela mercadoria, uma divergência existente entre a quantidade, entre o número de unidades que venham a ser disponibilizadas nesse produto. Professor, então, quais seriam os direitos elencados ao consumidor nesse caso? Como eu buscarei, acionar este fornecedor e sanar esse vício de quantidade do produto? Muito fácil. Só que ele não está lá no artigo 18, meus queridos alunos. Nós teremos que ir um pouquinho mais à frente. Nesse caso, nós iremos agora analisar, e vocês irão abrir o vadimeco de vocês, no artigo 19. Artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor. Ele já nos trará, pessoal, a conceituação de um vício de quantidade, mais exatamente no seu caput, e já nos trará os critérios e alternativas que vocês, consumidores, possuirão. Repetindo, eu quero que vocês gravem, que vocês mentalizem essa situação. Os critérios e alternativas não são do fornecedor. Os critérios e alternativas serão de vocês, meus queridos alunos, serão de vocês, consumidores. Então tomem cuidado. Se o concurso público vier trazer grau ou alternativa de escolha ao fornecedor, esqueçam, alternativa incorreta. Por quê? É um critério até de lógica, por isso nós temos que prestar atenção. Se o produto que veio a ser disponibilizado no mercado de consumo contém um vício de quantidade, ele tinha que ser observado antes de ser disponibilizado. Então, por que o fornecedor terá os critérios e alternativas de sanar esse vício? De forma alguma. A responsabilidade dele seria o quê? De analisar o produto antes de ser colocado no mercado de consumo. Se foi colocado e veio a ser identificado o vício de quantidade, eu, consumidor, terei as minhas alternativas. Quais são essas alternativas, meus queridos alunos? São as alternativas que nós encontramos nos incisos, do nosso artigo 19. Vocês irão efetivar a leitura do nosso artigo 19 e irá observar os direitos, as alternativas que o consumidor possuirá no caso de haver naquele produto adquirido um vício de quantidade. Qual seria então essas alternativas, professor, para facilitar a nossa vida? Uma delas é a seguinte: requisitar a substituição desse produto por outro de mesma qualidade. Ah, professor, então eu posso requisitar a troca daquele pacote, aquele pacote no qual vinha a dizer que existia um cento de copos e na realidade não veio? Sim, é um direito que você possui. É uma das suas alternativas. Requisitar a troca desse produto por outro de mesma qualidade, mas é claro, sem aquele vício de quantidade. Se aqui tinha 95 copos, eu posso requisitar a troca daquele produto por outro de mesma qualidade, mas que contenha o famoso cento de copos, que foi pelo qual eu paguei, certo? Então essa é a primeira alternativa que você possui. A segunda alternativa, que está nos nossos incisos do artigo 19, é a seguinte: além de pedir, além de requisitar, que é um dos seus direitos, a troca do produto por outro de mesma qualidade, sem conter esse vício, você, consumidor, também poderá optar por outra alternativa,
que é o quê? Requisitar a devolução dos valores investidos nesse produto, corrigidos monetariamente. Então, olha que interessante, professor. Se eu não quero a troca do produto por outro sem vício de quantidade, eu posso, então, optar pela alternativa de requisitar a restituição do valor desse produto corrigido monetariamente. Correto. É a segunda alternativa que eu possuo. Mas para por aí, professor. Ainda eu terei outra alternativa? Sim. A terceira alternativa encontrada nos incisos do artigo 19 é a seguinte: requisitar ao fornecedor a complementação das unidades faltantes ou do peso faltante naquele produto. Ah, professor, eu não quero trocar. Ah, professor, eu não quero devolver e ter meu dinheiro de volta. Eu quero a complementação dos produtos que ele falta, das unidades faltantes naquele produto. Como assim, professor? Comprei lá o meu copo. Para o centro está faltando 5 copos. Eu posso então utilizar essa alternativa, professor? Requisitar do fornecedor que ele complemente os 5 copos faltantes? Sim, sem problema nenhum. Então notem, é uma outra alternativa que eu possuo. Possuo alguma outra alternativa pelo artigo 19, professor? Sim. Olha para você ver o tanto de critério e opções que você, consumidor, pode reivindicar. A outra é requisitar, reivindicar do fornecedor um abatimento proporcional sobre o valor do produto. Ah, professor, então eu tenho essa alternativa também nos vícios de quantidade? Sim. Professor, eu não quero trocar. Professor, eu não quero meu dinheiro de volta. Professor, eu não quero uma complementação. Então, a outra opção que eu tenho é o quê? Requisitar um abatimento proporcional sobre o valor do produto. Como assim? Se lá naqueles copos adquiridos está faltando 5 unidades para complementar o cento, o que eu posso reivindicar do fornecedor? Que ele venha a abater os valores das unidades faltantes. Se faltam 5 copos, pega o valor do cento, divide por unidade, vê quanto vale cada unidade e faça o abatimento devido. Porque o consumidor não poderá ter prejuízo. O consumidor adquiriu 100 copos. Se não existe aqueles 100 copos, ele terá a alternativa de requisitar também o abatimento proporcional sobre o valor investido naqueles copos. Viu como que é fácil, meus queridos alunos? São alternativas que é fácil de memorização, é fácil de ser assimiladas. E eu tenho certeza que vocês já guardaram aí na sua cabecinha, que vocês já trouxeram essas notações, esses apontamentos no seu material. Só que eu quero que você, neste momento, faça um raiozinho aí no seu caderno. Faça uma setinha bem grande. De preferência, coloque um pisca-pisca nela. Por quê? Porque esses vícios de quantidade, eles trazem, me desculpe, uma diferença em relação ao prazo, em regra, do vício de quantidade. Desculpe, em relação ao vício de qualidade. Repetindo, os vícios de quantidade traz prazos diferentes do vício de qualidade. Lembra que nós falamos? Vício de qualidade, regra 30 dias, salvo as exceções. Aqui, meus queridos alunos, podem marcar de olho fechado no concurso público. Quando trabalharmos com o vício de quantidade, o prazo também será de imediato. Repetindo, quando tratarmos do vício de quantidade, o prazo será de imediato. Então, todas essas alternativas, todas essas opções que nós acabamos de relatar a vocês, não tem prazo. O vício tem que ser sanado de imediato. Então, vamos memorizar? Estou lá lendo meu concurso, professor, estou lá na prova, naquele momento de ansiedade. Eu peço ao meu grande, né, o meu grande arquiteto do universo, Jesus Cristo, né, que está lá iluminando você. Você vai respirar, concentrar, e a hora que você ver aquela questão de direito consumidor relacionada ao vício de quantidade, você vai lembrar. Eu tenho certeza que você vai lembrar que esse vício, ele tem que ser sanado de imediato. Pode observar, o próprio caput do artigo 19 não traz em momento nenhum a nós, estudantes, concurseiros, prazos para que você, fornecedor, requisite
as alternativas nele compostas. Então, essas alternativas que podem ser escolhidas ao seu critério, elas serão aplicadas de imediato. Certo, meus queridos alunos? Vício de quantidade, eles devem ser sanados de imediato. Então vamos lá, meus queridos alunos, né? Vamos dar continuidade a esse conteúdo belíssimo da responsabilidade civil. Falamos um pouquinho, então, dos vícios de qualidade, falamos um pouquinho dos vícios de quantidade. Mas ainda falta relatar um tema importantíssimo, que são os nossos vícios nos serviços. O professor, poderá haver, então, a identificação de vícios nos serviços? Sim. Às vezes eu posso contratar, né, como nós já trabalhamos que é uma relação de consumo, contratar um pedreiro, um mestre de obra, para que produza o desenvolvimento da minha casa, ou para que construa uma área ou uma edícula no meu estabelecimento residencial. Pode acontecer que aquele serviço praticado pelo esse mestre de obra ou por esse determinado pedreiro venha a conter o quê? Vícios no serviço. Como assim, professor? Vícios no serviço são aqueles serviços o quê? Que são impróprios, né, pessoal? Que de alguma forma não cumprem com a sua função, com a sua natureza. Você contratar esse pedreiro, esse mestre de obra, para erguer um muro na sua casa, e esse muro dias depois, sozinho, vir a cair. E você observar que ele só veio a cair em virtude o quê? De uma má prestação de serviço. Ou seja, de um muro mal feito. De não haver, né, conforme já existe previsão estabelecida para a construção do muro, ele ser devidamente amarrado, possuir as suas bases de localização para que ele, né, continue resistente a ventos, continue resistente a algum determinado outro produto que seja encostado a esse muro. Então existe o quê? Regras para construir um muro. Né? Nós sabemos disso. Não há necessidade de nós sermos um pedreiro, sermos um mestre de obra, estudarmos engenharia civil. É um critério de lógica. Então esses serviços muitas vezes produzidos, poderemos identificar vícios no mesmo. Então quando identificado vícios no serviço, nós devemos observar que o Código de Defesa do Consumidor se preocupou em estabelecer também critérios, pessoal, de defesa ao consumidor. Não só no vício de qualidade e no vício de quantidade, mas no vício também que poderá ser localizado sobre um determinado serviço. E é claro que isso nós encontraremos, meus queridos alunos, que eu quero que vocês anotem e depois verifiquem no código de vocês o nosso artigo 20. Artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. É um artigo no qual nos relata a responsabilidade do fornecedor sobre os vícios no serviço produzido. E de vez em quando, passa e vira, como nós dizemos, o concurso público também, ele gosta de nos cobrar conhecimento nessa área. De que forma? Eu vi e observei uma questão interessante em um determinado concurso público da seguinte forma. O fornecedor que pratica, né, que desenvolve um trabalho para você, vai lá e constrói um muro na sua casa. Esse muro vem a desabar dias depois do nada, sem haver nenhum tipo, né, de caso de força maior, uma ventania, nada. Simplesmente ele foi montado, 2 dias depois ele caiu. O consumidor revoltado, né, foi à procura do fornecedor e requisitou que ele refazesse esse muro. É um direito que o consumidor possui? Será que a lei estabelece que se houver a identificação de um vício no serviço, o fornecedor será obrigado à reexecução deste mesmo? Sim. Então vamos anotar aí um dos critérios, uma das alternativas, um dos direitos que você, consumidor, possuirá no caso de vício no serviço é requisitar a reexecução do mesmo. Então vamos anotar. Primeiro direito, primeira alternativa que eu, consumidor, possuo, requisitar a reexecução do serviço prestado. Então eu posso requisitar a reconstrução daquele muro por parte deste fornecedor que possui responsabilidade por tal. Então a primeira alternativa e o primeiro direito que você, consumidor, possuirá. Então tome cuidado com o concurso público. Perguntou se há a possibilidade de reexecução do serviço. Vamos marcar que sim, é um dos critérios, é um dos direitos, é uma das alternativas que você, consumidor, possuirá.
Mas para por aí, professor? Não. O consumidor ainda possuirá outros direitos a serem requisitados também? Sim. Se o consumidor não quiser a reexecução do serviço, porque não acredita, não tem mais confiança naquele profissional, o consumidor poderá requisitar o quê, meus queridos alunos? A restituição dos valores investidos naquele serviço. É um outro critério e outra alternativa que o consumidor terá. Ou seja, pode requisitar a reexecução ou requisitar a devolução dos valores investidos. Tome cuidado também, que é pegadinha de concurso público, meus queridos alunos, quando nós falarmos dos vícios nos serviços, que pode ter uma questãozinha trabalhando da seguinte forma lá. Vamos supor, nessa questão nós tenhamos a seguinte situação. O consumidor contratou o fornecedor para a construção do muro em sua casa. O muro caiu dias após a sua construção, identificando um vício no serviço, ora produzido por esse fornecedor. No momento que o fornecedor veio a ser contactado, o consumidor exigiu que fosse reexecutado o serviço. Está correto até aí, professor? Belíssimo. Já falamos que é uma das alternativas, mas trouxe continuidade à questão. O fornecedor informou ao consumidor que ele ia efetivar a reexecução do serviço, mas a reexecução iria ser feita por um terceiro, por outro profissional da área. Pergunta-se, existe essa possibilidade? Pergunta-se, de alguma forma, eximirá, retirará a responsabilidade do fornecedor que você veio a contratar? Não. Então preste atenção no concurso público, meus queridos alunos. Porque mesmo que houver a reexecução do serviço e esse serviço vier a ser prestado por um terceiro, sobre a determinação desse fornecedor, ele manterá o seu grau de responsabilidade. De nenhuma forma irá ser eximido esse fornecedor que veio a ser contratado, somente pelo caso dele trazer um terceiro para reexecutar a obra. Viu como que é interessante? Observou o que o artigo 20 nos traz? Ele nos complementa, ele traz uma amplitude na defesa do consumidor em todos os critérios de vício. Seja os vícios de qualidade, seja os vícios de quantidade, ou seja, os vícios localizados sobre um serviço prestado. Só que eu quero, para nós finalizarmos esse ponto, meus queridos alunos, observar uma seguinte situação. Muitas vezes, nós encontraremos no supermercado. E nesse supermercado, tem o açougue. E lá no açougue, você pede 2 quilos de carne. E sai esses 2 quilos de carne devidamente pesados na máquina do local. Só que quando você chega em casa, você faz o peso novamente em outra máquina e observa que o peso está bem a menor. O que acontece, professor? Responde, aquele que efetivou a venda da carne, aquele que produziu a carne lá no seu frigorífico e repassou para o supermercado? Não. Nós observamos que a alteração que encontramos no caso concreto é sobre o que, meus queridos alunos? Sobre a balança lá do local. A balança não estava o quê, A balança não se encontrava com a pesagem específica. A balança se encontrava o quê? Com uma alteração. A balança estava imprópria para sua utilização. Então preste atenção, que casos como esse, quando vem identificado em concursos públicos, nós desencadearemos a responsabilidade sobre quem? Sobre o fornecedor imediato. A própria seção que estabelece a responsabilidade por vícios já nos identifica. Se houver aí uma alteração na balança no qual efetiva a pesagem desses produtos, e essa balança não estiver aferida, não estiver com seus selos de qualidade, quem irá responder por o vício localizado será o fornecedor imediato. Previsão legal. Beleza, meus queridos alunos? Por hoje, nós iremos finalizar a nossa aula. Espero que com essa aula eu tenha aí tirado algumas dúvidas de vocês, ou se vocês ainda contêm alguma dúvida em relação aos vícios
do fornecedor sobre os vícios de qualidade, quantidade ou no serviço, eu estarei à disposição. A LAC Concurso terá o prazer, por meio do professor Silvio Soares, de estar respondendo todos os e-mails, né, desencadeados à minha pessoa, e eu quero, né, sanar as dúvidas que ainda possuem vocês. Se não tiverem, eu agradeço aí pela atenção, por nos acompanhar em mais uma videoaula e espero que em um tempo breve nós estaremos aqui novamente na LAC Concurso trazendo continuidade nessa disciplina belíssima. Não mais falando da responsabilidade sobre os vícios, mas trabalhando um pouquinho sobre as responsabilidades do fornecedor, sobre os fatos da responsabilidade do fornecedor sobre o fato do produto ou serviço. Vamos trabalhar um pouquinho que há uma extensão da inapropriação desse produto em relação à figura do fornecedor. Então, trabalharemos os critérios de danos que pode ocasionar a vida de um consumidor. Beleza, meus queridos alunos? Então, gostaria de desejar um bom dia novamente, uma boa tarde, uma boa noite ou até mesmo uma boa madrugada para quem está aí de madrugada assistindo a nossa videoaula. E dizer que é sempre um prazer estar com vocês. E é um prazer hoje poder fazer parte desse grupo seleto de professores que hoje compõem a LAC Concurso. Um abraço a todos, um abraço ao nosso grandiosíssimo coordenador Pedro Silas, um abraço ao nosso grandiosíssimo coordenador Luiz Antônio Carlos. Até a próxima, se Deus quiser, estaremos aí com mais um conteúdo trabalhando o direito do consumidor. Bye bye e até a próxima.